Surgiram detalhes das negociações entre Donald Trump e Vladimir Putin, que já tiveram 2 conversas telefônicas nas últimas 24 horas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que o ditador russo, Vladimir Putin, ficou muito impressionado com o início da operação contra o Irã. Ao mesmo tempo, no Pentágono, após a conversa entre os 2 líderes, foi expressa a esperança de uma paz rápida na Ucrânia. Paralelamente, Donald Trump declarou que está retirando as sanções petrolíferas contra a Rússia e admitiu que pode nunca mais restabelecê-las, já que Putin prometeu ajudá-lo com a guerra no Oriente Médio. Como vocês sabem, Trump permitiu que a Rússia comercializasse petróleo devido ao bloqueio do Estreito de Hormuz pelo Irã e à crise no mercado de petróleo. Foi essa a manobra que Trump fez ao retirar as sanções de Putin. E agora o próprio Putin já deu ordens às empresas de energia. A Rússia vai aproveitar o aumento acentuado dos preços do petróleo e do gás causado pela guerra no Oriente Médio e encher seus cofres o mais rápido possível, porque dizem que a crise vai acabar em breve. Ele afirma que é preciso lucrar ao máximo, pois a guerra vai terminar e os preços voltarão ao normal. É interessante que nessas conversas telefônicas, Putin mais uma vez inventou grandes vitórias dos ocupantes russos na linha de frente na Ucrânia. Faltou citar o avanço do armamento, mas o objetivo dessas declarações de Vladimir Putin se resume a uma coisa: fazer com que Trump acredite na inevitabilidade da vitória da Rússia e pressione Zelensky, o que Trump voltou a fazer. Meu nome é Alexei Petty, vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos peço que você se inscreva no canal, deixe um like neste vídeo e escreva qualquer comentário aqui embaixo. Além disso, siga meu canal no Telegram, Petty News, o link está na descrição. Donald Trump ligou novamente para Vladimir Putin hoje, a segunda vez em cerca de 24 horas. O assistente de Putin, Ushakov, disse que a conversa aconteceu por iniciativa de Donald Trump e durou cerca de 1 hora. A ênfase foi dada à situação em torno do conflito com o Irã e às negociações trilaterais para a resolução da questão ucraniana. Ou seja, foi assim que os russos começaram a chamar, mas na verdade é uma questão de acabar com a guerra, a Rússia selvagem contra a Ucrânia. Como disse Ushakov, houve uma troca de opiniões concreta e útil. Trump expressou interesse para que a guerra da Rússia contra a Ucrânia termine com um cessar-fogo o mais rápido possível e se alcance uma solução de longo prazo. Trump também teria ressaltado a importância de manter comunicação regular. No início, Trump reagiu de forma dura às negociações. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que Vladimir Putin quer ser útil na questão do Oriente Médio. No entanto, seria muito mais útil se finalmente acabasse com a guerra contra a Ucrânia. Trump contou que a conversa foi muito boa e que havia muitas pessoas na linha de cada lado. Segundo ele, não foram só negociações pessoais, mas entre 2 equipes. Um dos temas da conversa foi a guerra na Ucrânia. Agora vou citar Trump. Nós falamos sobre a Ucrânia. Existe um enorme ódio entre o presidente Putin e o presidente Zelensky. Parece que eles simplesmente não conseguem chegar a um acordo. Mesmo assim, ainda acho que a conversa foi positiva. Nós, é claro, também falamos sobre o Oriente Médio e ele realmente quer ser útil. Eu disse, você poderia ser ainda mais útil se acabasse com a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Isso seria mais útil. Putin quer agir de forma muito construtiva. Bem, em primeiro lugar, eu não entendo como, na opinião de Donald Trump, é possível negociar com os russos sujos e selvagens. Bem, eles são bárbaros. Como você vai negociar com eles? Então, em segundo lugar, ele afirma que, nisso dou crédito ao Donald Trump, ele fala, não se envolva Vladimir Putin na guerra no Oriente Médio. Você não é ninguém aqui, é apenas um zero. Você já não está mais na Síria faz tempo. No Irã você não conseguiu ajudar em nada. Na Venezuela você também não conseguiu. E em Cuba você também não vai conseguir ajudar em nada. E lembro que desde o início de 2026 já aconteceram 3 rodadas de negociações de paz trilaterais entre a Ucrânia, os Estados Unidos e a Rússia, que têm como objetivo encerrar a guerra. As partes ainda não resolveram a questão territorial, em especial a do Donbass. No entanto, em outros pontos houve avanços. No início de março, representantes dos 3 países realizariam em Abu Dhabi a 4ª rodada de negociações, mas elas foram canceladas devido a divergências. A retomada da diplomacia era esperada para esta semana, mas o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, informou em 9 de março que, por enquanto, o encontro ainda está sendo adiado devido à situação com o Irã.
Vale acrescentar que, recentemente, o enviado especial de Trump, Stephen Witkoff, declarou que o trabalho no documento final continua e que novos resultados das negociações são esperados nas próximas semanas. Quais resultados, não está claro. Mas Putin ficou satisfeito. Alcançaram exatamente o que eu temia. Quem já acompanha meu canal do YouTube há muito tempo lembra que eu sempre dizia isso. A estratégia de Putin é estabelecer pelo menos algum tipo de relação com a administração do presidente americano, começar a negociar cara a cara sobre as relações entre os Estados Unidos e a Rússia. E para que a guerra da Rússia contra a Ucrânia passe a ser vista como algo cada vez menos importante. Pois bem, Putin conseguiu concessões dos Estados Unidos da América sem que a Rússia fizesse concessões em relação à Ucrânia. E Putin agora está conduzindo parte das negociações com Washington sem ligação com a Ucrânia. Ontem, Trump declarou que vai suavizar sanções petrolíferas à Rússia para estabilizar os preços globais de energia. É evidente que o afrouxamento das sanções pode dificultar os esforços dos Estados Unidos para limitar a receita da Rússia, que ela usa para financiar a guerra contra a Ucrânia. No entanto, na administração Trump, destacam a prioridade da estabilidade dos mercados energéticos. A seguir, trago uma citação do porta-voz da Casa Branca, Taylor Rogers. O presidente Trump e sua equipe de energia tinham um plano claro para apoiar a estabilidade dos mercados mesmo antes do início da operação Epic Fury contra o Irã, e eles continuarão a considerar todas as opções confiáveis. Essa é uma declaração interessante porque o porta-voz da Casa Branca basicamente admitiu que Trump planejava suspender as sanções contra a Rússia com antecedência. Ou seja, ela está dizendo que isso foi planejado antes mesmo do início da campanha militar. No final das contas, o próprio Trump admitiu a possibilidade de que parte das sanções contra a Rússia, relacionadas ao petróleo, apesar de ele tê-las declarado temporárias, possa ser suspensa de forma permanente. Antes, todo o gabinete afirmava que seria uma medida temporária para estabilizar o mercado. O próprio Trump disse inicialmente que as sanções ao petróleo seriam suspensas enquanto a situação dos preços persistisse. No entanto, depois ele acrescentou que talvez não seja necessário reintroduzir a restrição. A seguir, apresento sua citação. Também estamos suspendendo algumas sanções relacionadas ao petróleo para reduzir os preços do petróleo. Temos sanções contra alguns países, mas estamos suspendendo essas sanções até que a situação se estabilize. E depois, quem sabe, talvez nem precisemos reimpor essas sanções novamente. E é nessa situação que Putin pediu às empresas de energia da Rússia que aproveitassem o forte aumento dos preços do petróleo e do gás causado pela guerra no Oriente Médio. Putin reconheceu que a situação atual no mercado mundial pode ser de curto prazo, por isso as empresas russas devem aproveitar esse momento. A seguir, trago uma citação dele. Mudanças no equilíbrio entre oferta e demanda de hidrocarbonetos levarão, inevitavelmente, a uma nova estabilidade de preços. Por isso, é importante que as empresas energéticas russas aproveitem o momento atual, inclusive utilizando receitas adicionais de exportação para reduzir a carga da dívida. Bom, e é claro que não faltou também a bajulação mútua. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o ditador russo, Vladimir Putin, ficou muito impressionado com o início da operação contra o Irã. Enquanto isso, no Pentágono, após a conversa entre os líderes, houve esperança de paz na Ucrânia. Começando com Trump, ele afirmou: Putin ficou muito impressionado com o que viu, porque ninguém jamais viu nada parecido. Ao mesmo tempo, Trump reconheceu que o Irã possui um exército poderoso e bem armado, além de enfatizar que acredita na superioridade das armas e das forças armadas dos Estados Unidos. Já o ministro da Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmou que a conversa entre Trump e o ditador russo dá esperança de alcançar a paz na Ucrânia e no Oriente Médio. Citação de Pete Hegseth. E esta também é bastante característica. Ela mostra em geral um certo culto que já se formou na Casa Branca. Pete Hegseth diz: Eu não estive presente, mas aqueles que estavam disseram que foi uma conversa forte que mais uma vez confirmou a esperança de alcançar a paz entre a Rússia e a Ucrânia, assim como o reconhecimento de que, em relação ao conflito iraniano, a Rússia não deve interferir. E é triste dizer isso, mas Vladimir Putin está mais uma vez enganando Donald Trump. O assessor do chefe do Kremlin, Ushakov, disse que Trump demonstrou interesse em que a guerra da Rússia contra a Ucrânia termine rapidamente com um cessar-fogo e que seja alcançada uma solução de longo prazo. E agora vou citar Ushakov para vocês.
Os americanos receberam uma descrição do que está acontecendo atualmente na linha de combate, onde as tropas russas estão avançando com bastante sucesso. Esse é um fator que deve incentivar o regime em Kiev a seguir o caminho da resolução negociada do conflito. Bem, como vocês sabem, Donald Trump é muito propenso a acreditar que a Rússia supostamente está vencendo no campo de batalha e por isso seria melhor para a Ucrânia simplesmente se render. Aqui vou colocar reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Se este episódio foi útil e interessante para você, você pode apoiar o trabalho do nosso canal no YouTube com sua doação ou assinatura de patrocínio paga pelos links e dados na descrição deste vídeo. É isso por hoje. Cuidem-se. Tchau a todos.